Existe um pecado que não é perdoado por Deus. Você sabia que existe um pecado, o único pecado que para o Senhor não tem perdão? E esse pecado é você pecar contra o Espírito Santo. E aí você me pergunta, como é pecar contra o Espírito Santo? Preste atenção. O Senhor Jesus, ele andava de cidade em cidade, curando, libertando, trazendo paz, abençoando as pessoas. Mesmo assim, os escribas e os fariseus falavam que ele fazia aquilo ali pelo poder de Beelzebu. Eles estavam ali a olhos nus, vendo o que o Senhor Jesus fazia, os milagres que o Senhor Jesus fazia. E mesmo assim, eles falavam que o Senhor Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebu. Eles estavam atribuindo milagres de Deus a Satanás. Inclusive, num outro vídeo eu já falei sobre isso, que não pode Satanás expulsar Satanás, Satanás curar Satanás. Então, quando o Senhor Jesus fazia esses milagres, ele fazia em nome de Deus. Era Deus que fazia os milagres através do Senhor Jesus. Rejeitar conscientemente a ação do Espírito Santo. Eles estavam vendo o Senhor fazer os milagres e ao mesmo tempo estavam o quê? Negando e atribuindo aquilo a outro espírito. 2. Chamar o que é de Deus de maligno. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Você está vendo as coisas, o poder do Senhor se manifestando e está atribuindo aquilo ao mal. 3. Endurecer o coração a ponto de negar a verdade, sabendo que ela é verdade. Você não pode endurecer o seu coração, porque através do seu coração é onde o Espírito Santo vai agir. Se o seu comportamento em relação às coisas de Deus se encaixa em um desses 3 requisitos que está especificando a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque esse pecado, ele não tem perdão. Então, você tem que vigiar o que você tem falado e o que você tem achado das coisas de Deus. Porque Deus, ele quer te perdoar sim. Deus, ele é o puro perdão. Mas se você tranca o seu coração, como o Espírito Santo vai te conscientizar de que você está pecando? Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado. Se a pessoa rejeita totalmente o Espírito Santo, ela está fazendo o quê? Fechando a porta para o arrependimento. Resumindo, a pessoa recusa o único meio pelo qual ela poderia ser perdoada. Isso é algo gravíssimo contra o Espírito Santo. Agora eu quero dizer o que esse pecado não é. Eu vou tentar aqui, através desses 3 enumerados, aliviar o seu coração e você poder seguir em frente. Esse pecado não é cometido por medo, dúvida ou ignorância. Não é. Se você tem medo, dúvida em alguma coisa relacionada às coisas de Deus, você ainda tem temor. Você ainda está ali ligado ao Senhor. Então, esse pode descartar. Não é uma palavra dita no momento de fraqueza. Às vezes, ali no calor da emoção, você fica nervoso e acaba falando um palavrão, falando uma palavra que vai magoar alguém. Ali você não está pecando contra o Espírito Santo porque você tem consciência imediata que você errou. Poxa, falei o que não deveria ter falado. Poxa, esse Espírito Santo me perdoa, eu xinguei. É algo que saiu ali no impulso, mas isso aí também não é você pecar contra o Espírito Santo.
Você está com a sua consciência de que você errou. O importante é você ter consciência de que você errou. E o terceiro, o que esse pecado não é alguém que caiu e se arrependeu e voltou para Deus. Esse cair que a gente fala é aquela pessoa que tinha se convertido, estava na igreja direitinho e acabou cometendo um erro, um deslize, saiu da igreja, saiu da presença de Deus. Não, esse pecado contra o Espírito Santo não é isso. Você, mesmo você caindo, você tem a consciência de que você caiu. Então, o Espírito Santo ainda encontra aquela porta aberta para poder entrar a partir do momento em que você se arrepender e voltar para Ele. Quem se preocupa achando que cometeu esse pecado, normalmente não o cometeu, porque ainda há sensibilidade espiritual e arrependimento. Viu como você distinguir quando você está cometendo um pecado consciente? Aquele pecado que você se arrepende, que você cometeu, não é contra o Espírito Santo, porque você se arrependeu, você está consciente que você está pecando. Então o Senhor vai te dar o perdão. Jesus aqui nos alerta sobre o perigo de endurecer o coração a tal ponto que a pessoa passa a rejeitar. Você endurece o coração, você não quer mais saber de nada de Deus, nada, você vira as costas para Deus e você passa a rejeitar a própria ação de Deus, mesmo vendo os milagres claramente na sua vida, na vida dos seus irmãos. Esse vídeo precisou ficar longo, meus irmãos, porque é um tema sério, de muito respeito e responsabilidade, que é falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. A partir de agora, analise o que você tem feito e falado para que você não venha endurecer o seu coração para Deus, porque você endurecendo o seu coração, você fecha a porta para o arrependimento. E sem arrependimento não tem perdão. Meus irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.